Esta é a história do coronel Abílio Volney, segundo um de seus biógrafos, Abílio Volney Neto. Vamos falar de um homem no seu tempo, no contexto de um século passado. Ele, embora seja um homem além do seu tempo, na grande parte, nos aspectos da história, ele deverá ser interpretado dentro dos conteúdos da Velha República, da transição do Império para a República. É um homem que vive dentro de um sistema de governo, de Estado em Goiás, em que ele é personagem enquanto parlamentar. Ele teve 3 mandatos de deputado exercidos no Congresso Estadual na cidade de Goiás, e ele será oposição à oligarquia Caiado, que, por assim dizer, segundo a história, teria sido instalada em Goiás a partir de 1912 e perdurou até 1930. Abílio está no bloco de 1909 até 1911, 1912, atravessando até 1919, onde há um confronto conhecido como o Barulho do Duro, quando Abílio deixa a cidade de Goiás sem mandato. Ele havia sido eleito para um 4º mandato, mas foi depurado pela oligarquia. Ele retorna para Dianópolis, antigo São José do Duro, e aqui o palco da vila será o palco também, o teatro dos acontecimentos dessa briga política que surge na cidade palaciana do governo goiano, que se transporta para o Teatro dos Acontecimentos São José do Duro, através de um arcabouço policial conduzido na comissão por um juiz de direito, um promotor de justiça que é afastado e substituído depois, porque o primeiro promotor não servia aos propósitos da oligarquia, vamos dizer assim. Então é um homem dentro do tempo em que há um embate político, há um embate ideológico, porque Abílio Volney pretende dividir os latifúndios goianos num projeto de divisão de terras levado ao Congresso Estadual, quando ele, Abílio, era lá presidente do Congresso. Abílio era um pré-candidato ao governo do Estado e seria um possível interventor em Goiás caso houvesse uma ruptura da ordem. Por exemplo, a presidência da República, o governo federal, decretar alguma intervenção no Estado por conta de uma série de acontecimentos naquele início de República, voltando ao ponto, em que nós temos, por exemplo, Mário D'Alencastro Caiado, que é da família Caiado. Eu estou citando a oligarquia Caiado e não a família, né? Só para lembrar que ele é da família, e ele é uma forte oposição ao próprio grupo da oligarquia. Esse movimento de Mário D'Alencastro poderia gerar uma ruptura política na ocasião com a intervenção federal. Outros casos mais, que outrora até geraram uma intervenção em Goiás, poderiam também desencadear nesse sentido. Abílio era um homem, portanto, de facetas que estão na perspectiva política, mas ele tem também a faceta dessa resistência que se dá depois de São José do Duro, como um chefe local, juntamente com o pai dele, não é? O pai dele era um dos homens mais ricos da região, tinha 16 mil cabeças de gado, 126 mil quilômetros de terra subdividido em 23 fazendas. Isso não representa talvez nem uma parte menor dos feudos, dos latifúndios que tinha a oligarquia Caiado. Mas para o antigo Nordeste goiano era muita coisa. Então esse Abílio poderia ser também alvo de um interesse de ordem econômica, segundo os historiadores vêm perscrutando nessa análise acadêmica da história, enxergando 100 anos depois o desencadear daqueles acontecimentos, o contexto e os motivos por que eles se deram, que são de fato políticos, de um deputado de oposição, de um homem que tem um pai rico, de um São José do Duro, que é uma hipótese geográfica, na época uma vila desconhecida, onde o arcabouço policial, com uma comissão de inquérito, poderia fazer o que aconteceu aqui na chacina de 1919, que é uma chacina oficial, porque foi a força pública que veio aqui, e depois, naturalmente, aconteceria como se deu a partir de 1922, 23, com a chegada do capitão Siqueira, que a oligarquia nomeia, mandando trasladar a 4ª Companhia de Polícia de Natividade para o largo da Vila de São José do Duro. E esse espécime de militar comerciante vai invadir o sobrado, a casa dos Volney, fará um grande comércio ali dentro, e toca mais de 10 mil cabeças de gado na direção das cidades do sul do estado, onde estavam os fulcros dos mais ricos na época. E esse capitão de polícia, nomeado por o governador do estado, que era um cunhado do então Totó Caiado, que era o chefe do Partido Democrata no estado, na oligarquia, esse militar
veio com a missão de prender Abílio Volney, que sobreviveu ao tronco. Abílio escapa numa estiva de farinha, né? Mas a polícia mata 9 pessoas no tronco. E esse militar, não conseguindo pegar Abílio Volney, vai fazer aquilo que Maquiavel escreve na obra O Príncipe. Maquiavel diz que o adversário inimigo deverá ser combatido por aquele que tem o comando. Se esse rei, entre aspas, não pode matar o adversário, ele deverá agregar o adversário às suas fileiras. Não conseguindo, ele deverá destruir a cidade do adversário, destruir-lhe os bens. E foi o que aconteceu em São José do Douro. Porque até 1923, Abílio Volney resiste à 4ª Companhia de Polícia, que não tinha nada de 4ª Companhia. Era exatamente um contingente de jagunços fardados, feitos de última hora, a grande maioria pegos na região, e feitos soldados pelo capitão Siqueira, cujo capitão, eu repito, que está no sobrado e que irá conduzir todo o gado dos Volney numa pilhagem oficial que a história pôde registrar depois em livros, em textos de pesquisa. Dian Lopes tem vários livros escritos a respeito dessa história aqui. O que acontece? O Tronco, por exemplo, que é uma obra do escritor goiano Bernardo Ellis, que compôs a Academia Brasileira de Letras, é um romance, e como ele próprio diz, um romance ficção. É uma criação artística de autoria dele, uma ideação dele. Entretanto, tem como pano de fundo uma história real, que é o episódio de São José do Douro em 1919, no recontro dos homens de Abílio Volney contra os homens da polícia dos Caiados. E nós temos, então, uma obra que ela se tornou um filme depois, uma produção do cineasta João Batista de Andrade, e que termina vigorando em Goiás e até no Brasil agora, nos estudos acadêmicos também, dissertações de mestrado. O Tronco é recorrente, é revisitado como uma fonte de pesquisa, a despeito de todo mundo que escreva a respeito observar que o Tronco é uma ficção. Agora, a arte é uma liberdade de expressão constitucional e nós precisamos da arte. O professor Bernardo Ellis é um escritor que é saboroso ler o professor Bernardo Ellis. Talvez se o filme fosse a realidade dos fatos, esse filme poderia não gerar tanto encanto quanto as aberturas de ilusão, de quimeras, de suposições que se pode construir dentro do entrecho de uma obra cinematográfica pejada de imaginação, de quadros criados a propósito de ser uma ficção. Eu acho que a grande contribuição que a história poderá trabalhar no território acadêmico é esclarecendo as fontes, o que é história e o que não é história. Nós tivemos aquela minissérie da Globo no início dos anos 90 que tratou, tinha o nome de Desejo, né, que tratou da história do Euclides da Cunha, o problema do Dilermando, que foi o segundo esposo da mulher de Euclides, e aquele episódio que é o adultério que aconteceu na história, e a Rede Globo foi obrigada a suspender pelo menos uma ou duas apresentações do episódio por força de uma liminar judicial, não para obstar a produção. Tanto que o juiz determinou que a Globo, nos próximos episódios a serem apresentados, colocasse uma legenda de início, no começo da noite, no momento da apresentação na televisão, explicando que não se tratava de história, mas era uma produção artística, uma produção em cima de uma realidade, mas que era uma ficção. Eu acho que nós devíamos construir isso com relação à história de São José do Douro, em cima do filme O Tronco, por exemplo, que é decorrente do livro O Tronco. E a gente vai dialogando, portanto, com fontes, com fatos, com isso que ganhou a dimensão, a plataforma nacional, hoje um interesse internacional, porque esse filme está aí, não é? Na rede mundial de computadores. E, aliás, a história do Tronco é citada lá fora em estudiosos que também tratam deste assunto aqui, não é só aqui no Brasil. E fazendo esse diálogo, esse link, a gente tem a oportunidade de, em cima de uma ficção que tinha a pretensão de ser ficção e terminou contando uma história, a gente contar a história real, convivendo no mesmo espaço, de um modo que a versão oficial, a versão documental, a versão da tradição oral, a versão dos processos judiciais sobre o Douro, que fazem parte do arquivo histórico em Goiânia,
a versão do relatório da intervenção federal em Goiás, acontecida em 1919, em que o Ministério da Guerra traz um contingente, um batalhão de 800 soldados para Barreiras, de Barreiras avançaria para São José do Duro, imaginando que São José do Duro fosse uma nova Canudos, tanto que além do batalhão aportado em Barreira, viriam outros batalhões de Salvador, de Aracaju, para engrossar a tropa nesse imaginário combate que poderia acontecer depois do barulho de 1919, narrado no Tronco, narrado em Quinta-feira Sangrenta de Oswaldo Povo, narrado na obra Abílio Volney, Suas Glórias e Suas Dores, de Voltaire Volney Aires, que é adotada 2 vezes em vestibulares da UFT, e também nos meus 5 livros da série O Barulho, A Chacina Oficial, O Barulho e os Mártires, o Diário de Abílio Volney, no Tribunal da História. Nós poderíamos, portanto, buscar estas fontes, revisitá-las e trazer esse quadrante histórico, documental, de característica realista, para que ele seja enfeitado, digamos assim, casado no bom sentido, com a produção artística da ficção do Tronco. E o imaginário popular possa viajar na imaginação da ficção, mas possa beber nas fontes da realidade qual foi realmente a verdadeira história. Continua.